E aí, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha a fundo em como um poema de mais de 1000 anos de idade revela as raízes psicológicas mais antigas da nossa obsessão moderna por figuras autoritárias e líderes implacáveis. É simplesmente fascinante perceber que textos tão antigos ainda dialogam de forma tão direta, sabe, com as estruturas de poder que vemos hoje em dia. Mas, parando para analisar, o que exatamente liga um antigo guerreiro do norte da Europa, os super-heróis dos quadrinhos e, mais impressionante ainda, figuras políticas contemporâneas que batem no peito e dizem que só eles podem consertar o mundo. No começo parece uma mistura super improvável, não é verdade? Mas a linha que conecta tudo isso é muito sólida e incrivelmente antiga. E a resposta para tudo isso está em Beowulf. Esse clássico épico da literatura inglesa antigo funciona como um espelho perfeito. Ele reflete aquele nosso desejo profundo e historicamente enraizado por um protetor único e absoluto. A gente vai usar a aclamada tradução de Seamus Heaney como base, porque além de resgatar toda aquela beleza rítmica do poema original, ela destaca de um jeito brilhante o quanto esses temas ancestrais continuam vivos. O que nos leva à primeira parte da nossa análise. Uma necessidade primitiva de proteção e as raízes evolutivas da figura do homem forte. Para entender de onde vem esse fascínio todo pelo autoritarismo e por aquela teoria do grande homem, a gente precisa voltar bastante no tempo. Estamos falando de voltar até a época dos caçadores-coletores. Análises bem interessantes da Jefferson Educational Society mostram que essa nossa necessidade psicológica vem das nossas raízes mais primitivas. É uma estrutura super parecida com a de tropas de chimpanzés e gorilas, que dependem totalmente de um macho alfa. Eles precisam daquela figura central de força inquestionável para se proteger de forasteiros e predadores. No fim das contas, é instinto puro de sobrevivência. E a literatura consegue traduzir esse instinto biológico de um jeito impressionante. A citação é bem direta. Todos nós queremos ser protegidos. Todos nós queremos que outra pessoa enfrente o monstro. É exatamente isso. Esse anseio de ter um escudo inquebrável contra o outro é uma daquelas histórias humanas que nunca envelhecem. E Beowulf captura isso perfeitamente, colocando frente a frente a humanidade e antagonistas aterrorizantes, que encarnam o nosso próprio medo biológico do caos e do desconhecido. E assim entramos no nosso segundo ponto. O arquétipo do rei guerreiro e a ideia de derrotar os monstros do mundo. Dentro da história do poema, essas ameaças desconhecidas e mortais que vêm de fora da comunidade são representadas literalmente por monstros, como Grendel. E para enfrentar isso, Beowulf surge como protetor alfa supremo, criado justamente para cumprir esse papel. A abordagem dele pro heroísmo é super agressiva. Ele confia totalmente na sua força física absurda, nas bravatas e assume riscos enormes buscando aquela glória individual. Mas detalhe, a violência dele não é aleatória. Ele sempre age e se vende como o grande campeão indiscutível dos valores daquela sociedade. A mentalidade por trás desse estilo de liderança se resume numa ideia bem simples. Não é arrogância se há como provar. Naquela antiga cultura guerreira germânica e anglo-saxônica, exaltar os próprios feitos não era visto como um defeito. Longe disso, era uma ferramenta essencial. Era literalmente o currículo do herói para construir a sua reputação. O líder precisava convencer todo mundo com as palavras de que ele era o cara certo. Mas claro, com a condição de que depois ele pudesse provar isso na prática, de um jeito brutal, fosse exibindo um braço decepado ou a própria cabeça do monstro no meio do salão de banquetes. O que nos traz a nossa terceira parte. A estrutura de poder comitatus, ou seja, lealdade em troca de proteção. Acontece que esse arquétipo do guerreiro invencível não operava num vácuo poético. Ele era, na verdade, a fundação de um sistema político real, historicamente conhecido como comitatus. Basicamente era uma estrutura com uma hierarquia super rigorosa e baseada totalmente no benefício mútuo. Um líder não continuava no poder só porque era carismático ou fazia discursos bonitos. Ele tinha a obrigação contínua de manter a máquina social rodando e fazia isso estritamente através da distribuição de segurança e de riquezas. A engrenagem dessa sociedade era brutal e puramente transacional. Funcionava assim: os reis garantiam proteção armada constante e distribuíam tesouros. Em troca, recebiam e exigiam lealdade absoluta. Os guerreiros, chamados de retentores, pagavam isso com serviço militar e com a terrível obrigação da vingança de sangue. Essa vingança, que muitas vezes envolvia um preço cobrado em ouro ou vidas, chamado wergil, criavam um ciclo sem fim de retaliação. No fundo, quem protegia e quem era protegido ficava preso numa dinâmica sufocante onde a paz só se mantinha pela ameaça imediata de violência. Seguindo em frente para a parte 4,
heróis e homens fortes modernos, e como esse arquétipo sobrevive no século XXI. A parte mais impressionante de tudo isso é que esse desejo puramente transacional por um protetor indomável não ficou lá na Idade Média. Ele simplesmente evoluiu e hoje molda perfeitamente desde a nossa cultura pop até o teatro da política moderna. Na ficção, vemos muito bem essa divisão. De um lado, aquela força bruta direta de Beowulf bate certinho com super-heróis contemporâneos como Superman ou Thor, onde poder físico e domínio são a resposta primária. Em contrapartida, temos heróis moldados por valores um pouco mais reflexivos, como Batman ou Frodo Bolseiro. Eles preferem usar a inteligência, a estratégia ou até demonstram uma relutância gigante diante daquela tentação de exercer o poder absoluto. Aliás, para entender bem os perigos reais de continuar glorificando esse complexo de herói antigo hoje em dia, basta observar a genialidade de J.R.R. Tolkien. Muito antes de dominar os cinemas com O Senhor dos Anéis, Tolkien já era um dos maiores e mais proeminentes estudiosos de Beowulf no mundo todo. Ele avisava incansavelmente que esse arquétipo do grande líder sedento por glória e poder bélico, que era super normal no mundo antigo, seria sinônimo de apocalipse na nossa era de armas nucleares. É por isso que, nas obras dele, guerreiros destemidos como Boromir acabam corrompidos pela vontade de usar o poder como arma, enquanto só a recusa humilde desse mesmo poder, tipo o que o Frodo faz, é capaz de fato salvar o mundo. E saindo da ficção, a nossa realidade espelha essa literatura de um jeito bem claro. Especialistas e analistas apontam paralelos diretos desse arquétipo ancestral em líderes mundiais atuais. A gente vê isso no comportamento de líderes como Vladimir Putin, em suas exibições públicas desenhadas especificamente para projetar hipermasculinidade, ou na retórica incisiva do Donald Trump, quando ele afirma que as crises políticas só podem ser solucionadas sob o seu comando exclusivo. Tais estratégias de comunicação não são acidentais, elas conversam diretamente com aquela urgência biológica, promovendo aquele conforto ancestral de que um único homem forte vai formar um escudo inquebrável contra os outros. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto, o preço da proteção e a inevitável queda do grande homem. Porque, por mais que a ideia de um líder invencível seja hipnótica, o poema também serve como um alerta super profundo sobre a falha trágica de colocar todas as fichas da sociedade nesse sistema. A narrativa mostra o ciclo biológico inevitável dessa teoria do grande homem. A história começa lá no auge da glória da juventude, repleta de força vencendo Grendel. Depois passa por um período maduro, com o herói reinando por 50 anos em paz e prosperidade. Mas, incontornavelmente, o tempo chega pra todo mundo, não é? Na velhice, quando surge um monstro final, o rei precisa lutar sozinho, e isso leva ao seu fim inescapável. E o peso metafórico desse último monstro, um dragão, é devastador. Muito além de simbolizar a escuridão interior, esse último confronto expõe uma realidade bem dura. A força física corporal sempre murcha e desaparece. E quando todo o sistema de segurança de uma civilização é terceirizado e depende exclusivamente do pulso firme de um único salvador de carne e osso, essa mesma sociedade prova ser estruturalmente e fatalmente frágil. É como um castelo de cartas. Porque assim que a muralha humana cai, as portas se abrem para o caos. A profecia que encerra o poema épico, cantada logo após o funeral do herói, é gráfica e desesperadora. A morte do líder significa de forma automática e instantânea que o povo vai virar alvo de exércitos inimigos em fúria, enfrentando escravidão e humilhação impostas por outros reinos. É o colapso inevitável de toda a vida civilizada que antes era garantida por aquela única figura solitária e protetora. O que nos deixa com uma reflexão gigante no final de tudo isso. Quando a gente analisa esse nosso fascínio contemporâneo por grandes salvadores heróicos, seja na tela de cinema ou nos palanques políticos pelo mundo afora, esse texto antigo nos obriga a fazer uma pergunta bem incômoda. Depender de uma figura de liderança alfa inabalável é realmente a base de uma sociedade sustentável ou não passa de um escudo temporário que mascara a nossa vulnerabilidade e apenas garante um terrível caos no futuro?